E após 2 dias da gigantesca manifestação na Paulista, eu quero repercutir aqui algumas manchetes de jornais sobre o assunto que ainda envolve naturalmente a manifestação. Começando por essa manchete aqui da Folha de São Paulo que fala o seguinte, e que já mostra que as narrativas no Brasil estão cada vez com uma vigência, com uma duração menor. PF descarta novo depoimento de Bolsonaro após fala sobre minuta. Caramba, eu vi jornalistas, o Reinaldo Azevedo ontem ficou o programa inteiro, meia hora falando que o Bolsonaro confirmou que a questão do golpe, a tese do golpe, ao falar da minuta, etc. Bom, aqui o que diz na própria reportagem é o seguinte, a PF na matéria fala o seguinte, que para investigadores é possível inferir que Bolsonaro admitiu saber da conversa sobre a elaboração dessas minutas. A PF considera que o ex-chefe do executivo não só tinha conhecimento, mas inclusive promoveu alterações no documento, ajudando a confeccioná-lo. Mas aí vem a realidade. O que o advogado do Bolsonaro falou? Até porque era difícil acreditar que o Bolsonaro ia dar um tiro no pé falando pro Brasil inteiro, né? Convenhamos que é difícil acreditar que o Bolsonaro ia ter um vacilo grande desse se ele tivesse culpa no cartório. Porque por enquanto eu acho que ele não tem. Mas olha o que disse o advogado. O advogado de Bolsonaro, Paulo Cunha, disse à Folha que a fala do ex-presidente durante o ato na Paulista se referia a um texto recebido por ele em 2023, após ele ter deixado o governo. Aspas, declaração do presidente foi em cima da minuta que ele só teve conhecimento em outubro de 23. Não reforce em nada a investigação, porque foi a primeira minuta que ele viu, não tinha visto antes. Segundo o advogado, a minuta a que Bolsonaro se referiu na Paulista faz parte de autos aos quais a defesa teve acesso em 18 de outubro do ano passado, de 2023, quando ele nem sequer era mais presidente da República. Bueno, que é o advogado, afirma que o presidente pediu para que ele encaminhasse o texto por mensagem para que pudesse imprimir e ler o documento fisicamente. Então isso aqui já enterra a tese de que ele teria confessado, admitido, porque, de novo, se o cara tivesse culpa no cartório, se acha que ele ia dar de bandeja para os seus opositores, para a PF, uma declaração na manifestação, ele ia corroborar, ia se entregar, ia ter esse deslize? É claro que não. Então aqui já está enterrado essa tese de que ele teria se complicado. A própria PF já abriu mão, já descartou novo depoimento, porque eu presumo que ela também sabe que o Bolsonaro falou se refere aos documentos que ele teve acesso aos autos, né, do ano passado, a essa minuta que estava nos autos do processo. Então aqui você vê que realmente as narrativas estão cada vez expirando mais rápido, é uma coisa assim impressionante. Tá ficando feio, sinceramente, tá ficando feio esse caso do Bolsonaro, porque por enquanto do que vazou até agora, eu particularmente não estou convencido. E eu sempre falo, eu não tenho compromisso com o erro. Se vier alguma coisa cabal, como houve nos tempos de Lula, tanto que ele foi condenado em 3 instâncias, né? Haviam provas cabais. Aí você tem que se render aos fatos. Mas até aqui, do que vazou, pelo menos para a imprensa, não estou convencido. Eu não estou realmente convencido de nada. Tá? Então esse que é o meu ponto. Nesse momento eu acredito que também de milhões de brasileiros. Outra, Planalto busca desviar foco, mas avalia que Bolsonaro mostrou força ao mobilizar aliados. Não só aliados, né? Dá a impressão que o PT não se importa muito com o povo. Para o governo Lula, o Bolsonaro demonstrou força ao mobilizar aliados. Ok, faz sentido. Agora, e os milhares de cidadãos que estavam na Paulista? Aquilo que o PT nunca conseguiu e nunca vai conseguir colocar organicamente, sem pagar nada, sem patrocinar, nas ruas. Dá a impressão que pro PT, eu leio dessa manchete, né, que a manchete já fala a questão, não cita povo, né, cita os aliados, eu fico com a impressão de que o PT pouco se importa com a questão de mobilização social. E realmente o PT não está em condições de se importar com isso, porque, de novo, ele nunca vai ter esse engajamento do povo em seu favor. De fato, nunca vai ter. Mas o importante também é ver, né, que o Lula ficou tão envergonhado com o que aconteceu, no sentido de que ele queria que fosse com ele aquela multidão, que ontem uma jornalista o questionou, né, para ele falar sobre a manifestação. E aí ele fez questão de não responder. Claro, eu entendo, no lugar dele eu também teria muita vergonha em ver um opositor que é massacrado há 5 anos pela imprensa e pela esquerda e em nada mudou a popularidade, em absolutamente nada, deve realmente ser constrangedor, porque ele deve ter notado como ele e boa parte da imprensa estão desacreditados. Por mais que falem
o povo não dá mais bola, porque o povo não acredita mais. Pelo menos uma parte importante da população. Não acreditamos mais no que a esquerda fala, em consequência, o que boa parte da imprensa fala, que é muito mais militância do que jornalismo. Se o povo, em sua maioria, levasse em consideração o que a imprensa fala, o Bolsonaro jamais teria tido aquele resultado eleitoral que ele praticamente empatou com Lula. O Bolsonaro jamais poria tanta gente na rua se a esquerda não estivesse desacreditada no Brasil. Isso para mim é um ponto pacífico, não sei se vocês concordam. Outra, Band critica interrogatório de jornalista português de direita pela PF. Bom, acho que todo mundo já está sabendo, o Sérgio Tavares, que é um jornalista português de direita, veio ao Brasil para cobrir a manifestação. E ele foi constrangido no aeroporto de Congonhas, de Guarulhos, quando ele chegou. Pegaram o passaporte, ele teve que responder algumas perguntas, mas assim, perguntas do tipo assim, coisas que ele pensava, opiniões políticas dele. Meu, isso não é democracia. E a Band pegou pesado, falando inclusive o seguinte: democracia é uma palavra bonita no discurso, mas na prática exige respeito e a garantia de direitos. Eu vou dar o play no vídeo que eu acho que vale a pena, pessoal. Isso aqui, olha, mostra que o pessoal já perdeu a mão no arbítrio, a ponto de até a Band criticar. Daqui a pouco só vai ter a Globo passando o pano, porque eles estão realmente perdendo a mão. Vamos lá. Olha, para liberar ou barrar a entrada de alguém no país, o que importa é a documentação. Se o visitante é suspeito de algum crime, se traz na bagagem algo proibido. No caso, era um jornalista, com as ideias dele, que veio ao Brasil acompanhar os atos na Avenida Paulista, que reunia apoiadores do ex-presidente. A Polícia Federal poderia questioná-lo sobre o visto de trabalho, mas jamais interrogá-lo sobre o que ele pensa do Brasil ou sobre qualquer outro tema. Democracia é uma palavra bonita no discurso, mas na prática exige respeito e a garantia de direitos a todos. O que a Polícia Federal fez não condiz com o que somos, um Estado democrático. Não, perfeito. Isso foi excelente. Por quê? Esse jornalista veio justamente para cobrir, para mostrar para o mundo o que está acontecendo no Brasil, para mostrar que a nossa democracia está fragilizada. E ele nem vai ter muito esforço para justificar, porque como o pessoal está perdendo a mão no arbítrio, na minha opinião, pô, isso aqui escancarou pro mundo, entendeu? Não pegou só mal aqui no Brasil, está pegando mal lá fora também. Então o Brasil se tornou um país autoexplicativo e as ações estão aí, né? Não precisa nem ser brasileiro para às vezes sentir uma consequência desse arbítrio. É uma coisa triste, é uma coisa realmente lamentável. É uma situação difícil a que a gente está vivendo. Continuando aqui nesse caso, no que ele estava voltando para Portugal, a PF apreendeu novamente o passaporte dele. Ele até depois fez uma publicação falando a respeito, mas ficou aí só alguns minutos, depois devolvendo o passaporte. Mas olha, a coisa tá, né? Aqui tudo bem, não foi nada assim, não teve grandes transtornos. Teve porque pegou o passaporte, mas você vê que o pessoal deve ter ficado bem feliz com ele, né? Deve ter ficado bem feliz. Subordinada ao governo Lula, Fundação Palmares recebe apoiador do Hamas. Galera, é uma vergonha atrás da outra, Brasil. É uma vergonha atrás da outra. Somos, de fato, nos transformamos num país pária perante os outros países democráticos. Enquanto o mundo democrático vai para um caminho em relação ao conflito de Rússia e Ucrânia e vai para um caminho em relação ao conflito Israel e Hamas, o Brasil vai para o lado oposto né, em relação a esses países democráticos. Nós hoje somos verdadeiramente um país pária. Antes a imprensa inventava que a gente era país pária com Bolsonaro, mas aquilo era narrativa, era militância. Né? Na minha opinião, era militância pura. Hoje não, os fatos estão aí. O Lula está queimado internacionalmente. Acabou o love que eles estavam sentindo pelo Lula. Acabou faz tempo. Uma coisa é as basófias que eles falam para vencer eleições, coisas bonitinhas. Outra coisa é o que eles fazem na prática quando estão no poder. Então, pessoal, é lamentável, é uma vergonha atrás da outra. Outra, Moraes diz que o Brasil não pode baixar a guarda e fala em fortalecer a democracia. Eu concordo plenamente que a gente tem que fortalecer a democracia. Aliás, eu e milhares fomos nas ruas no dia 25, entre outras coisas, para isso. Para pedir, suplicar que a Constituição seja integralmente respeitada, que o arcabouço legal brasileiro seja
totalmente respeitado. Esse era um dos meus sentimentos ao ir para a manifestação. E aí a pergunta que eu falo é o seguinte, que eu faço. Quando o Moraes fala que temos que fortalecer a democracia, isso implica dizer que seria relativizar a Constituição, utilizá-la somente quando convém, porque essa é a impressão que milhares de brasileiros estão tendo, e eu também me incluo nessa, de que a Constituição está relativizada. Tudo depende do réu, tudo depende da ideologia do investigado. Vocês não ficam com essa impressão? Essa é a impressão que eu tenho. Então, quando ele fala em fortalecer a democracia, vai ser finalmente resgatar a integralidade da Constituição Federal? Se for, cara, maravilhoso. É o que a gente está precisando mesmo. É o que o Brasil, de fato, está precisando. Sakamoto. Bolsonarista trava batalha nas redes para inflar tamanho de ato na Paulista. Bom, aqui eu rebato, eu vou corrigir essa manchete. Esquerda trava batalha nas redes para diminuir tamanho de ato na Paulista. É isso. Aí vem aquelas contabilidades criativas. É uma bizarrice. Aqui, geralmente, essa manchete realmente é o contrário do que ele está falando. Eliane Cantanhede. Lula precisa entender recado da Paulista. Candidato ou não, Bolsonaro move multidões e divide o país. Bom, o que o Lula tem que entender é o seguinte, ele já sabe, porque ele não é tonto, por isso que ele, nem quando ele não estava mais na presidência, ele viajava, né, com aviões, jatinhos executivos. O Lula precisa entender que ele não pode fazer compra em supermercado, ele não pode fazer que nem o Bolsonaro ir numa padaria tomar um pingado e comer um pão na chapa que ele vive indo, o Bolsonaro e filmando. Ele tem que entender, o Lula, que ele não pode pegar um avião de carreira, isso eu acho que ele também já sabe, porque, de novo, eu não me recordo, no período que ele estava fora da presidência e fora da cadeia, eu não me recordo de ele pegar voos comerciais. O que eu via na imprensa é que quando ele precisava, ele usava jatinho de executivos. Então é isso que o Lula precisa entender. Ele só consegue se misturar com o povo quando é a plateia controlada. Essa é a impressão que eu tenho. Essa é a minha impressão. Então, se ele vai em um evento, ele só vai se tiver o controle da plateia. Se for militante, se for ponto facultativo onde eles obrigam o pessoal a ir, onde de repente encheram ônibus, deram mortadela, R$50, coisas desse tipo, que, né, eu não descarto que isso aconteça, mas fora isso, o Lula não se arrisca a falar em público. A última vez que o Lula falou em público com plateia não controlada, que eu me lembre, foi em 2007, no estádio do Maracanã, quando ele tentou fazer a abertura das Olimpíadas. Que a vaia foi tão homérica, mas tão homérica, que o Nussmann pegou o microfone dele e ele continuou o discurso. Porque o Lula não tinha mais condições de falar porque ele estava sendo vaiado pelo estádio. Isso em 2007, quando supostamente ele estava no auge da popularidade. Então, que eu me recorde, este foi o último evento do Lula em plateia não controlada. Outra, Bolsonaro não assustava o STF nem quando tinha poder, tropas e mobilizava multidões, diz ministros. Realmente o Bolsonaro não tinha que assustar ninguém, porque ele mesmo falava que ele estava jogando dentro das 4 linhas. E quem joga dentro das 4 linhas não assusta ninguém, porque tudo vai ser previsível, tudo estará dentro da Constituição, qualquer movimento estará dentro da Constituição. O que assusta, pelo menos o que me assusta, são pessoas que não seguem a Constituição. Isso sim, pra mim, é assustador. Então, como o Bolsonaro sempre enfatizou, sempre deixou claro que ele joga dentro das 4 linhas, nada mais natural que ele não assuste ninguém, porque ele joga dentro das regras do jogo. Outra, Bolsonaro depõe na PF sobre importunação. A baleia na terça-feira. Terça-feira agora, hoje, dia 27/2. Então, depois da manifestação, mais uma coisa bombástica, né? Eu acho que esse é o único processo que eles devem ter alguma prova contra o Bolsonaro, porque a baleia deve ter falado. Né? A baleia deve ter falado, o cara me importunou, né? Uma baleia gigantesca se sentiu importunada por uma pessoa pequenininha perto da baleia, né? Então acho que aqui a prova cabal deve ser o próprio depoimento aí da baleia. Mas olha que ponto que chega, pessoal. Isso aqui, a gente fica com a nítida impressão de perseguição. Porque são múltiplas frentes, até essa daqui que pra mim é uma bizarrice, mas escancara que os caras estão no cangote do Bolsonaro. Eles querem eliminar o Bolsonaro do sistema. É a impressão que fica. Membros da Gaviões barram bolsonaristas em metrô de São Paulo. Não vão entrar. Caramba, esquerdistas. Cadê a tolerância? Cadê a empatia? Cadê o senso democrático? Cadê o respeito ao contraditório? A esquerda não vive vomitando essas coisas? De forma histérica quando é pra atacar a direita?
Cadê? Façam o papel de vocês. Ou vocês adoram falar regras, descarregar regras para os outros e não conseguem as cumprir? Cadê o senso democrático? Isso é ilegal o que eles estão fazendo. Eu desconfio que esses torcedores devem venerar Fidel Castro, Che Guevara, Hugo Chávez, Vladimir Putin. Eu imagino que sim, para ter esse espírito tão autoritário e essa falta de empatia, eles devem adorar essas tiranias da América Latina, tirando a Rússia, obviamente, mas devem adorar as tiranias aqui da América Latina. Essa é a famosa hipocrisia da esquerda, pessoal, mas que é conhecida, né? Isso, muitos esquerdistas já não enganam mais a gente. Por isso que a gente também não cai na lorota da imprensa militante. Não nos enganam mais. É muito lero-lero. É muito discurso de bonitinho, mas de forma seletiva, para ter um chilique seletivo. Esse que é o ponto. E aí termina na tal da hipocrisia. Pessoal, estes foram os assuntos do vídeo de hoje. E se vocês gostaram, eu peço que compartilhem nas suas redes sociais, que compartilhem nos seus grupos de WhatsApp para a gente também sair da bolha. Verifiquem se vocês estão inscritos em todas as minhas redes sociais. Verifiquem também se as notificações estão ativas em cada uma das plataformas. E até o próximo vídeo.